Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Bom dia, muito bom dia, ouvintes. Iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender. Lembrando que este espaço é um tempinho destinado a todas essas pessoas que fazem a diferença aqui na nossa região. Hoje conversaremos com Paulo Ricardo Brust. Ele é secretário da Educação, ele é formado em licenciatura em Biologia, pós-graduado em Supervisão e Orientação Escolar. A sua profissão é professor. E ele vai contar um pouquinho toda a sua trajetória de vida, sua vida profissional, desde lá da escola, agora como secretário, e ano que vem tem mais batalhas ainda para assumir aqui no nosso município. Ele vai contar um pouquinho pra gente. Bom dia, Paulo, tudo bem? Bom dia, Magda. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. É uma grande honra, satisfação poder participar de um programa tão importante, né, que esse Espaço Empreender nos oportuniza falar um pouco sobre a nossa trajetória de vida, né, profissional. É um prazer recebê-lo aqui. Paulo, para a gente começar o nosso bate-papo dessa manhã, vamos contar um pouquinho as origens. De onde você é natural? Eu sou natural de Teutônia, né? Eu nasci aqui no nosso Hospital Ouro Branco. Minha família é de Teutônia, então eu tenho minhas raízes bem fixadas aqui, né? Tanto que eu nunca fui morar em outra cidade, sempre residi aqui em Teutônia. Conhece bem, então, a realidade do município, São, né? 42 anos de vida e 42 anos de Teutônia. Que bacana. Paulo, pra gente começar, eu sempre gosto de comentar aqui que a vida profissional de todos nós inicia na escola, né? Conta pra gente onde foi que você iniciou seus estudos desde lá da infância. Bom, eu estudei na Escola Gomes Freire de Andrade e foi a escola que eu fiz o meu primeiro grau e segundo grau na época, hoje ensino fundamental e ensino médio. Sempre estudei em escola pública e depois, posteriormente, eu fui para uma universidade, fiz minha faculdade de Biologia na Univates, né? Então, minha caminhada começa no Gomes Freire, com a professora Ilê e vários profissionais da educação que, com certeza, fizeram muita diferença na minha formação. E é importante destacar que a escola pública sempre teve muita qualidade aqui em Teutônia também, né? E a gente vê a formação de vários profissionais, grandes líderes que também surgiram na escola pública. Com certeza, são grandes mestres, né, que nós temos aqui nas escolas públicas. Paulo, para a gente contar, antes de secretário da Educação, já teve outras profissões, chegou a assumir na área da Biologia, foi professor. Conta pra gente um pouquinho da sua vida profissional. Bom, a minha vida profissional ela começa mais ou menos aos 13 anos. Meu pai tem uma empresa de imóveis, tem uma sociedade. Então teve naquela época um período que eu trabalhei na fábrica de imóveis, né? Fazia todos os serviços, né, de iniciante, né? Então lixava madeira, fazia alguns serviços, tinha aquele cuidado com a questão de máquinas. Então foi muito sutil, porque num turno então eu estudava, no outro turno eu ajudava. Também ajudei muito em casa, né, minha família, porque minha mãe é professora, inclusive sempre atuou no Gomes Freire, e teve um período onde eu ajudava nas tarefas de casa. E profissionalmente, minha vida aqui em Teutônia ela foi bastante difícil. Eu recebi muitas portas fechadas e eu sempre falo para os meus alunos, né, que essas portas fechadas que a gente leva na vida podem se tornar futuramente em grandes oportunidades. E para você conseguir ter uma grande oportunidade, o estudo sempre vai ser a porta de entrada para qualquer emprego, para qualquer área. Então minha família sempre me apoiou muito, né? Minha mãe por ser professora, meu pai marceneiro, ele sempre disse que o que ele poderia dar para nós eram os estudos. Então a minha fase assim, profissional ficou muito restrita à fábrica de imóveis e posteriormente então fui para a universidade. Na Univates, fazendo biologia, apareceu uma oportunidade para mim, que para mim ela foi transformadora, que foi ser bolsista, né, pela CAPES. E essa oportunidade que eu tive de conviver diariamente com professores da universidade e poder também representar a instituição Univates em outras cidades, isso me abriu muitas oportunidades. Então o estudo para mim foi muito importante, né? Tive dificuldades realmente de conseguir emprego em Teutônia naquela época, e é uma pena que na época
que eu busquei esse emprego, o emprego estava muito associado à questão de futebol, né? Então o futebol naquela época abria portas para qualquer um. Se você jogava futebol no segundinho ou no primeirinho, isso era um dos critérios muitas vezes decisivos. Então foram algumas frustrações, e é importante dizer mais uma vez que essas frustrações elas devem ser encaradas de cabeça erguida, porque não é fácil, né, para você que é estudante, para você que está em busca de emprego. A gente não deve desistir, a gente tem que buscar qualificação profissional, porque é isso que vai nos garantir futuramente uma grande oportunidade de emprego. Então, a Univates me abriu grandes portas com esse projeto de monitoria, onde eu e um colega meu, a gente fazia a parte de eletrônica da Univates, a gente desenvolvia projetos e isso foi muito bom, né? E depois então veio o primeiro contrato como professor. Na época eu fui contratado para lecionar no município de Teutônia, na escola Leopoldo Klepker, e em 99 eu passei no concurso, né, como professor de ciências e matemática, 40 horas, e depois disso eu só procurei a minha qualificação profissional, né, com pós-graduação, as formações continuadas, porque eu me realizo muito com a profissão do magistério, e estar em sala de aula para mim sempre foi um motivo de orgulho, né? Porque a gente sabe a diferença que um professor faz na vida do aluno, né? E na sala de aula depois então aparece uma oportunidade em 2004 na minha vida, onde eu assumo a direção da escola Alfredo Schneider, né? Uma escola que na época ela tinha uma infraestrutura muito ruim, né? Ela era dividida em 2 prédios, prédio novo, prédio velho. Então a gente se deslocava muito dentro do bairro Teutônia para conseguir atender as demandas. E a gente conseguiu contribuir, porque todos nós somos passageiros, né? E durante esses 4 anos à frente dessa escola, eu pude também fazer com que a escola melhorasse a infraestrutura, né? Sempre trazendo a comunidade para participar. E depois eu fui ser diretor do CEMEF, né, que é o Centro Municipal de Ensino Fundamental Leonel de Moura Brizola, que é uma instituição que faz um trabalho diferenciado, que trabalha com aluno no turno inverso ao da escola e oferece oficinas, né, mas também trabalha a questão da vulnerabilidade. Então aquela criança que vai para aquela instituição, ela tem uma oportunidade também de aprender coisas novas, mas também tem um reforço na aprendizagem. E depois retornei novamente para a sala de aula, onde foram 4 anos muito bons, né? E agora, desde 2017, estou à frente da Secretaria Municipal de Educação, que sim, se você olhar a minha trajetória assim, né, você sair de uma empresa de imóveis, depois você ser um secretário da Educação de Teutônia, de uma cidade como a nossa, a responsabilidade é muito grande, né? Quando eu recebi o convite, eu pensei, puxa, mas eu vou ser o responsável de planejar a educação de Teutônia, né? Que tarefa, que compromisso. Mas ninguém faz nada sozinho também, né? Nós tivemos muito apoio também do governo, mas também profissionais muito competentes, e a gente sempre teve a humildade de querer aprender, né? Eu acredito que a gestão que nós muitas vezes queremos fazer, a gestão ela precisa ser primeiro com conhecimento, humildade e principalmente competência. Então, quando a gente consegue trazer esses 3 pilares, acredito que a gente consegue evoluir muito, né? Com certeza, ainda mais dentro de uma prefeitura, todo o trabalho é em equipe e sempre tentando escutar a opinião de todos, né, Paulo? Agora você falou um pouquinho pra gente sobre toda a sua trajetória, vimos que tens muita experiência, né, dentro da área da educação, para assumir uma Secretaria de Educação. Para a gente comentar um pouquinho, né? Assumir uma Secretaria de Educação. Foi primordial toda essa sua formação, toda essa sua experiência dentro da área da educação e atuando aqui no município? Eu entendo que sim, é muito importante você ter o conhecimento, né, para assumir uma secretaria como essa. O magistério, a educação em si, ela é muito criteriosa, né? Você precisa de profissionais que, de certa forma, tenham a coragem de enfrentar os grandes desafios que a educação traz. Hoje um dos grandes desafios é a educação infantil, né? E Teutônia, hoje nós encaramos isso de frente. Nós aproximadamente 270 crianças hoje aguardam numa lista de espera.
E a gente se coloca muito no lugar, usa muito a empatia. Porque eu também tenho um menino de 3 anos e eu também não consegui vaga em creche. Então eu assumi essa bronca querendo resolver isso. E de certa forma tudo começa pela organização. A gente criou uma central de vagas, onde toda essa central de vagas ela monitora todo o município de Teutônia e ela dá muita dinâmica e agiliza os atendimentos em relação àquelas famílias que estão aguardando uma vaga numa escola. Depois disso, então, a gente criou um serviço chamado o SEMEAR, que é um serviço municipal de apoio escolar e ação restaurativa. E esse serviço ele é fundamental, acredito que ele vai trazer coisas maravilhosas para a nossa educação, porque ele cuida da criança e cuida da família e do professor. Então aquela criança de inclusão, né, com educação que é atendida pela educação especial, essa criança muitas vezes, existem inúmeros casos novos que a gente começa a tratar a partir de agora, né? O autismo, há pouco tempo atrás a gente não tinha conhecimento, né? Em 99, quando eu era professor, naquela época a gente não sabia o que era o autismo. Hoje a gente percebe que existem muitos casos. E é importante quebrar um pouco esse preconceito em relação a isso, porque todos nós somos diferentes. Sim. E por sermos diferentes, talvez a gente precisa buscar e valorizar o que cada um tem de bom. Então a formação, esses profissionais do SEMEAR hoje, eles têm esse papel de formar os professores, mas também buscar a qualificação. E aí tem o serviço de ações restaurativas que vão direto a combater diretamente a violência, né? Então você consegue resolver muitas situações de conflito através do diálogo e principalmente da responsabilidade e responsabilização de cada um, né? Então o SEMEAR é um serviço que me dá muito orgulho e ele surgiu assim de uma maneira construtiva, porque não foi imposto. Aqueles profissionais que nós tínhamos na educação, a gente sentou, dialogou e olha, precisamos desse tipo de serviços para o nosso município de Teutônia. Tanto que existem inúmeras parcerias que a gente conseguiu, a própria Univates hoje traz psicólogos para atuarem dentro do SEMEAR, para fazer o período de estágio. Existe a possibilidade até da área da medicina vir atender aqui dentro de Teutônia, em parceria, mas tudo isso é graças a um trabalho do coletivo, né, de pessoas que acreditam na proposta. Então, esses são vários desafios da educação. E o último, assim, que a gente teve um trabalho muito grande, que foi a questão do Fundeb, a compra das 950 vagas. Trabalhamos em torno de um ano, aproximadamente, e conseguimos tirar Teutônia de uma situação que era muito crítica. Até na terça-feira estávamos em Santa Cruz do Sul pela manhã, no Ministério Público, porque eles são especializados em educação, e nosso município saiu de uma situação muito constrangedora, que era de inquérito, onde há bloqueios de recursos, né, porque a justiça entende que o município não está fazendo a sua parte. Porém, nós não estamos nessa situação, nós estamos apenas numa situação de processo administrativo. O processo administrativo, a justiça acompanha as ações que o município está desenvolvendo dentro da cidade no que se refere à educação. Então, tem vários projetos para a educação, uma escola nova que vai ser entregue, na pior das hipóteses, em março, no bairro Lisgudo. São mais 130 vagas novas. Existe uma emenda parlamentar que já chegou para o município, onde nós iremos construir mais duas salas de aula na Sonho de Criança. Então serão mais 40 crianças a serem atendidas. Tem um projeto muito bem encaminhado para o bairro Canabarro, uma construção lá de uma escola de educação infantil, na Morada do Sol, para atender 180 crianças. E existe também agora um projeto do governo de construir uma nova escola na Vila Esperança, também atendendo a educação infantil e ensino fundamental. A educação infantil ela é um problema de muitos municípios hoje, né? Porque o recurso não dá que chega, né? Então nós precisamos às vezes do apoio do governo federal. E nós estivemos em agosto em Brasília, o prefeito Jonathan e eu, e fomos até o FNDE buscar recursos para Teutônia. Então a gente sempre sai muito otimista, mas as coisas são muito lentas. Aí entra o período eleitoral,
agora muda o governo, e aquelas pessoas que estão lá hoje atuando no FNDE, muitas também são terceirizadas, e elas não sabem se elas permanecerão ou não. Então tem toda uma questão política também que precisa ser avaliada. Mas a gente está muito otimista, né, em relação à educação. Essa semana, na segunda-feira, entregamos o Chromebook 30 dos 90 que nós adquirimos. Essa tecnologia precisa estar presente também. São notebooks com a tecnologia da Google, e ele traz um diferencial que é o compartilhamento de informações e principalmente a possibilidade de matar a curiosidade. Nós precisamos ser mais curiosos. Então eu estava junto com alguns pais, alunos, mais as autoridades. Então nós estivemos na escola Alfredo Schneider fazendo a entrega desses 30 computadores, e é muito gratificante você ver programas simples que nem o Google Maps, a criança procurando a escola, a criança procurando a sua casa, a criança procurando a arena do Grêmio, que coisa linda, né? Né, Magda? Mas então a tecnologia, ela sempre vem de uma maneira que ajuda muito, né? Porque o professor entra muito com aquele papel de humanização, de valores, do cuidado também, e também do educar, né? E essa tecnologia da Google foi muito pesquisada. A gente foi na Univates, que é uma referência aqui no Vale do Taquari. Fomos para algumas escolas da capital, onde conhecemos a tecnologia na prática, e para nossa surpresa, as crianças menores, elas conseguem lidar melhor do que um jovem de 6º, 7º ano, né? Então a gente entende que isso é muito importante, abrir e não centralizar. Você precisa fazer com que as pessoas participem do processo. Claro, e usar a tecnologia como uma aliada na educação, né? E ensinar também aos nossos jovens a usar a tecnologia de uma forma mais saudável e correta, né? Paulo, agora a gente partindo para outro assunto, mas antes eu gostaria de que você dissesse para a gente, fazendo um olhar agora, analisando toda essa situação agora sabemos que irá assumir como vereador no próximo ano, em 2019, mas se você tivesse um olhar assim, analisando tudo o que foi feito dentro da Secretaria da Educação durante esse período que você assumiu como secretário, qual seria o seu parecer? Tens um parecer positivo para a gente, um parecer sobre este tempo que assumiu a Secretaria da Educação? É uma pergunta muito... Eu já me fiz várias vezes essa pergunta, tá, Magda? Então é uma pergunta que mexe muito, porque foram 2 anos de muito trabalho, né? Eu me lembro que quando eu fui candidato a vereador na eleição de 2016, quando o meu nome foi anunciado para ser o secretário de Educação, um amigo meu disse: Paulo, agora arregaça as mangas e trabalha. Então a gente, dentro da educação, nesse governo, nós sempre tivemos a intenção de mostrar trabalho. E então, assim, de certa forma, eu me sinto muito tranquilo e convicto de que nós fizemos aquilo que foi possível. Eu sempre gostaria de ter feito, né? Sempre fica aquele sentimento de fazer algo mais, mas nós não esperávamos algumas situações, né? Uma delas era a questão das escolas comunitárias, a questão do Fundeb, que eu há pouco comentei que levou 1 ano para a gente conseguir concretizar isso, de trazer Teutônia para dentro da legalidade. E entendo que a minha passagem dentro da educação, ela foi de muito trabalho, mas também de muita coragem em fazer as mudanças necessárias. Isso mexeu na vida de muitas pessoas, né? Hoje a escola comunitária, ela recebe mais recursos da prefeitura. Então são R$ 543 para 950 crianças por mês, o que vai fazer muita diferença na vida das famílias também, que deixarão de contribuir valores expressivos, que chegavam até R$ 400. Hoje existe uma possibilidade de contribuir, né, com essas escolas, o que é muito importante, porque a própria Constituição Federal diz que a educação é responsabilidade do Estado, da União e principalmente da família. Então todos os pais precisam também investir na educação dos seus filhos. Isso não foi feito de maneira imposta, isso foi construído. Nós fizemos uma audiência pública no dia 15 de maio, onde toda a população de Teutônia, imprensa, empresários, professores, foi divulgado amplamente, foram convidados para participar dessa audiência pública,
que foi realizada na Vila Popular, na Escola Guilherme Sommer, onde naquele momento a gente falou sobre os valores que a educação de Teutônia tem. Então foi um ato também de transparência, de trazer essa informação, quanto de dinheiro, quanto de recurso gira na educação de Teutônia. Eu confesso que fora da sala, quando eu estava em sala de aula, fora da educação, a gente não tem noção desses recursos. E eu entendo que nós precisamos fazer com que a população, os professores todos saibam quanto custa a educação de Teutônia, né? Quanto dinheiro vem do governo federal, qual é o investimento numa infraestrutura, né? Ou os salários, quanto custa. A gente precisa ter noção disso. Então nós abrimos muito isso. E também abrimos muito para formação profissional, onde você vê que estaremos ano que vem implantando a Base Nacional Comum Curricular, algo que os municípios todos terão que se adequar a essa nova realidade, e aqui em Teutônia ela foi construída, ela não foi copiada ou não foi tirada de um modelo de um município, não. Nas noites de inverno, nas sextas-feiras, nós fomos até a escola Alfredo Schneider discutir os conteúdos, a base, na verdade não é conteúdos, a gente vai trabalhar agora habilidades, né, das crianças, e então em cima disso a gente trabalhou muito com os professores, então foi um projeto construído. Os supervisores tiveram um papel fundamental, porque sozinhos nós não conseguiríamos implantar algo tão grande. Trabalhamos também com a gestão democrática, onde os diretores eleitos estavam à frente da escola, o que exigiu muito diálogo, porque é um processo novo. Então eu fui o primeiro secretário de Teutônia a ter que trabalhar nessas condições, e isso eu me orgulho muito, porque nós não perseguimos ninguém politicamente, apenas o processo ele foi feito de uma maneira talvez que exigia mais maturidade de ambas as partes. Mas o processo ele está garantido, então todas as direções que foram eleitas, elas estão à frente das escolas e fazendo bons trabalhos também, porém eu entendo que mais do que nunca a gente tem que ter humildade para querer aprender e também melhorar cada vez mais a gestão das nossas escolas. Sobre a questão da Câmara de Vereadores, foi uma decisão que tomei junto com a minha família. Os 2 anos à frente da educação, entendo que encerram o meu ciclo, né? É difícil às vezes a gente tem aquele sentimento de pertencimento, mas é momento também de cortar esse cordão umbilical, de deixar a educação para uma outra pessoa assumir, e entendo que essa educação hoje ela está muito bem planejada para os próximos anos. Tem 2 escolas novas então para serem inauguradas ano que vem, mas eu tinha esse projeto de 2016, onde eu fiz 678 votos, e eu fiz uma campanha sem prometer nada, sem gastar, né? Eu levei a política muito a sério. As pessoas que votaram em mim sabem muito bem que eu nunca prometi nada para elas, apenas trabalho, dedicação, e eu entendo que nós precisamos qualificar a política, Magda, é muito importante. E quando eu me envolvi na política, e quando nesses 2 anos de Secretaria da Educação a gente passou por tantas coisas, uma operação muito forte dentro de um governo, eu preciso dizer para o jovem que está aí nos ouvindo, para as pessoas, que não desistam da política. Tudo passa por ali. E nós precisamos qualificar essa política e também ter renovação constante das pessoas, seja na Câmara, seja na Prefeitura, seja no Estado, seja a nível federal. Nós não podemos fazer com que a política seja um emprego, uma profissão. Não. Ela é uma oportunidade de você se colocar à disposição e trabalhar pelas pessoas. Então chegou o meu momento de ir para a Câmara de Vereadores, e então também estou bastante feliz e honrado, porque estarei trabalhando por Teutônia e pela educação sempre, mas é o momento de ampliar os meus projetos de vida, principalmente porque, como eu disse antes, são 42 anos de vida em Teutônia, e é a cidade que eu amo, e que cidade que eu quero deixar para os meus alunos, o meu filho, Pedro, de 3 anos. Então a gente sonha muito de ter uma cidade melhor, com mais qualidade de vida, né, com condições, e nós temos muita qualidade de vida em Teutônia, mas a gente sempre pode buscar algo a mais.
Então, Paulo, o nosso tempo de hoje está esgotado, mas eu quero agradecer pela sua presença, desejar que continue trabalhando pela nossa comunidade, já que é filho de Teutônia, viveu a vida inteira aqui, trabalhou por aqui, tem conhecimento do que a gente precisa, do que é necessário. Esperamos que faça um bom mandato, né, como vereador, e que continue trabalhando para a comunidade e sempre pensando no melhor para nossa cidade. Muito obrigado pela presença aqui hoje. Magda, agradeço muito a oportunidade. Esse programa Espaço Empreender, ele é uma grande oportunidade para todos que ouvem, né, que participam através da escuta na rádio. E para mim foi uma grande honra e dizer que, mesmo sendo de Teutônia, as pessoas que chegaram mais tarde aqui em Teutônia, todos nós temos sonhos e muitos procuraram esse sonho nessa cidade. Então, estarei sempre à disposição da população para trabalhar sim por melhorias na nossa cidade e também para trazer soluções. Eu aprendi como secretário que as pessoas só sabem criticar muitas vezes e a gente às vezes precisa de pessoas que nos apresentem soluções. Eu vou ser um vereador, um profissional que sempre irá trazer soluções. Eu acredito que a política antiga precisa ser qualificada e trazer cada vez mais serviços para a população de Teutônia. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Então, conversamos hoje com Paulo Ricardo Brust. Ele é secretário da Educação, irá assumir como vereador agora em 2019. Não esquecendo que ele também é formado em Biologia, pós-graduado em Supervisão e Orientação Escolar e é professor Paulo Ricardo Brust. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo Espaço Empreender. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.